O LIFT é uma iniciativa de criação de um ecossistema de empresas voluntárias, onde as pessoas subscrevem e oferecem serviços para que a gente possa desenvolver ideias, protótipos, como está sendo apresentado. Na edição de 2018, nós tivemos uma das bases dentro da agenda BC+, o crédito mais barato, e para falar a respeito de alguns produtos nessa área que trataram sobre como obter um crédito ideal para as pessoas e como reduzir o custo com o Proagro, que é o crédito para entidades agrícolas, nós gostaríamos de convidar, sob a moderação do Hélio Siqueira Celidônio, que é o chefe adjunto da ouvidoria do Banco Central, o Dr. Joilson Diorno, que vai apresentar o projeto Crédito Ideal, o Alessandro Moraes, que vai apresentar o Proagro Fácil, e o Fábio Pena, do Crédito Rural Inteligente. Uma boa apresentação para todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. O André acabou resumindo aqui o que vai ser o painel, né? Então não vou me alongar mais, não vou repetir o que ele já falou. Então, nós vamos ter aqui agora um painel, vamos ter 3 apresentações. Crédito Ideal, pelo Joilson, que está lá na ponta, a Proagro Fácil, pelo Alessandro, aqui ao meu lado, e o Crédito Rural Inteligente, pelo Fábio Pena, que se encontra ali ao centro. Vamos iniciar na ordem, pelo Crédito Ideal. Joilson, com a palavra. Alô? Opa, bastante elevado. Bom, é o vídeo que a gente vai passar agora, por favor. Tem um vídeo aí. Antes de falar sobre a empresa PHD Risco, que desenvolveu esse projeto Crédito Ideal, a gente vai passar um vídeo explicando como é que vocês podem acessar facilmente ou testar esse projeto, esse protótipo de projeto, né? Ele está rodando em nuvens num servidor de acesso amplo e um outro de... Ontem a gente fez o teste aqui de acesso direto, a gente viu que tinha problemas, depois a gente deixou, então, para eles aqui uma apresentação e o MP4, um videozinho, mostrando toda a sequência de coisa. Entendeu? Conseguimos encontrar aqui o pessoal da tecnologia? Você vê que tecnologia é um negócio que funciona maravilhosamente bem, né? Desde que a gente não use o ser humano. Passou a usar o ser humano... Então, eu vou contar uma história aqui bem bacana. Eu estava vendo hoje aqui o pessoal da Microsoft falando tudo que eles fazem. Supercomputador, aquela música tocando bonita, e nós nem lembrando de pôr música na nossa apresentação, né? Mas eu falei, nós estamos fazendo um supercomputador que vai ganhar da Microsoft e da IBM juntos, né? Então, começamos a montar o computador nosso lá, bacana, para Dedel, tudo processar, colocamos... Um amigo falou, tem 2 Z800 aqui, velha HP, você pega a GPU, não sei do que, daí vamos pôr tudo junto. E montamos o supercomputador. Bom, entramos lá e fizemos que nem o cara da Microsoft. Falamos, vamos traduzir a Wikipedia inteirinho para o High Valerian do Game of Thrones. É mais difícil que isso não tem. Aí fomos lá, apertamos um botão. Quando tiramos, descobrimos que o nosso computador era muito mais inteligente que o deles, combinado. Porque estava escrito assim, volte daqui a 1000 anos e, por favor, faça um tratamento psiquiátrico. Então, não tem computador mais inteligente que esse, entendeu? Então, a gente descobriu tudo isso, é um supercomputador que a gente acabou criando, né? Mas se o pessoal não consegue... Já está aí o vídeo? O vídeo é o seguinte, é todo o sistema de apresentação. Eu sou o professor Joilson e vou apresentar o nosso projeto Crédito Ideal, aprovado pelo LIFT. O projeto é facilmente acessível pelo site da phdrisco.com/lift e vai aparecer essa página e, em seguida, basta, então, digitarmos esse código de acesso. Ok? Imediatamente vai aparecer todos os menus da PHD Risco, esse é o típico menu da PHD Risco, do lado esquerdo. A gente vai fazer, então, a análise PHD Risco mais IA. Aqui eu vou usar, então, o meu CPF como exemplo, no qual estou pedindo um crédito em 10 parcelas e gostaria de avaliar a qualidade desse crédito, ou, nesse caso, se eu seria considerado, se esse crédito seria concedido. Ok? Caso você esteja na base de dados da PHD Risco, vai aparecer, então, os dados completos existentes em nossa base. Caso não esteja ou esteja em outra base que estejamos consultando, vai aparecer os dados disponíveis. Esses menus são muito fáceis de serem, nesse caso, corrigidos, e caso apareça em branco, então basta preenchê-lo, já que são drop-down menus.
O Joilson Dias, nesse caso, é uma pessoa registrada, ganha R$ 2.500 por mês, mora num imóvel que pertence à família, tem o segundo grau completo no setor de serviços e é um auxiliar de escritório em geral. A seguida, basta clicar em analisar, ok? Vai demorar um pouco mais que o normal, normalmente a resposta é instantânea, mas nesse caso nós estamos ligando então a nossa webpage com o servidor de desenvolvimento dentro da PhD Risk, ok? A primeira análise que você tem em mãos é uma típica inteligência artificial que cobre o Brasil todo, todas as características disponíveis, e dessa forma ela é uma inteligência genérica, que nós chamamos, ok? Ou sem especificidades, como melhor considerando tecnicamente. É uma típica inteligência que ela aborda alguns aspectos de pagamento e tem um índice de passagem pela PhD Risk, ou seja, se toda vez que você foi consultado, analisado, você obteve crédito. Tá? Em seguida vem o Comitê de Inteligência Artificial, ele é composto, na verdade, de 4 inteligências. 3 e mais uma que administra todas as demais e faz uma combinação delas, ok? A inteligência número 1, nesse caso, está provando e está te dando um limite, então, de R$ 1.049, a segunda de R$ 1.034, a terceira te considera um pouco mais, que é uma excelente, te dá, então, uma sugestão de limite um pouco maior, de R$ 1.500. A combinação delas gera, então, uma sugestão de crédito, de limite de crédito de R$ 1.197. A seguir tem a aba auxiliar de análise de crédito, que serve, então, para ponderar, ok? O que esse sistema olha é para diferentes informações, ou seja, o crédito solicitado não é possível ser concedido, ok? Mas está colocando aqui a primeira parcela de 1.134, ou seja, esse indivíduo tem um limite de 1.134 para comprar em 3 parcelas, ok? E assim sucessivamente, até o limite máximo de R$ 2.600, caso opte por comprar em 24 parcelas, ou seja, o limite pode ser aumentado, mas temos que conjuntamente aumentar o número de parcelas. Aqui a gente tem uma consulta tipo, nesse caso foi feita ao SPC Brasil, mas poderia ser feito ao registrato do Banco Central, ou dados do Banco Central, ou um sistema financeiro qualquer que tenha uma base de dados disponível, e nós, então, trazendo todas as informações disponíveis, existentes sobre esse indivíduo, com essa consulta externa chamada. Esses dados da consulta interna também podem ser agregados ao Comitê de Inteligência para ela analisar. Depois vem os alertas, nesse caso, as alertas são das mais variadas formas. Aqui, nesse caso, a gente está contemplando só 3, que é a probabilidade de pagamento em dia, o índice de manutenção da renda, que é muito importante, onde a gente tem um sistema de inteligência artificial que fica estudando as profissões, as ocupações dos indivíduos e esse tipo, e pela idade, verificando como é que é a manutenção típica de renda desses indivíduos. Tem uma boa indicação de manutenção de renda. Aí tem um caso aqui que as inteligências chamam atenção, porque esse indivíduo tem uma alta probabilidade de ter veículo financiado e, portanto, ele pode vir a ter inadimplência esperada quando tem esses casos de veículo financiado. Os salários, nós temos um conjunto de bases de dados muito gigante que cobre os salários do Brasil inteiro, por localidade, por região e por ocupação. O salário informado R$ 2.500 está dentro da faixa que a gente tem disponível para localidade e região. E, portanto, está... Como vocês viram, esse então é um projeto que a gente fez, já para o Lift, nós temos um conjunto, nós temos uma auto-ML pronta, ela fica selecionando quais as MLs delas que vão ser usadas para combinar, e depois a inteligência ela ainda combina posterior elas. A gente tem uma, então, genérica para o Brasil inteiro, cobre qualquer ocupação, qualquer coisa. Você digitar lá, juiz de futebol vai ter, tratorista, médico, juiz federal, e cobre tudo isso, salários do Brasil inteiro e manutenção de renda que a gente estuda. Então. Mas o que a PhD está fazendo além disso? A PhD, quem que é os clientes da PhD? A PhD já está em produção no Banco Bradesco, a gente foi selecionado pelo Inovabra, do Banco Bradesco. O Bradesco Cartões usa nós e está monitorando nesse momento 20 milhões de pessoas que estão dando crédito do Bradesco Cartões. Isso é bastante grande, qualquer número que você pôr para 20 milhões, 3 mil já dá 60 bilhões. Né? A gente passou num teste também da Secred de Santa Catarina, e estamos esperando fazer um contrato comercial. O Bradesco, a superintendente de crédito do Bradesco recomendou nós para o Banco CBSS, porque o CBSS pertence ao Bradesco e ao Banco do Brasil, eles estão buscando um sistema desse nível, a gente vai fazer para eles. Nós temos ainda na linha de espera para fazer POC com a Sancor Seguros, Banco Sicoob, e agora hoje de manhã a gente vai provavelmente conquistar a Credisol de Santa Catarina. Então, a gente quer sair daqui com mais 2 clientes, por favor. Tá? Alguém da plateia aí, tá? Escolhe a gente aí. A gente quer chegar lá com um nível já bem elevado. E, sem dúvida nenhuma, o nosso maior sonho é um dia estar dentro do Banco Central,
o cidadão, com o seu celular, que a gente já tem o aplicativo, acessando isso aí, vendo que crédito ele tem e que qualidade desse crédito pode ser ofertado. E ele chegar no banco e discutir e reduzimos o problema de assimetria de informação. Ou seja, ele acessa tudo que o sistema financeiro colocou no Banco Central, é dele essa informação, por norma internacional é dele, ele tem direito a esse acesso. A gente só precisa regular como a gente vai fazer isso, né, doutor André? E aí a gente vai colocar à disposição do cidadão, para a gente colocar lá e dar uma sugestão para ele, inclusive de taxa de juros, para ele poder brigar por essa taxa de juros menor e nós baixarmos a taxa de juros do sistema financeiro nacional. Ou seja, isso tem uma grande implicação, pessoal, de política monetária. Se chama redução de assimetria de informação. Qualquer doutor em economia da área monetária vai entender isso, vai verificar que esse é o papel fundamental do Banco Central com as suas políticas monetárias, é reduzir a assimetria de informação. E é isso que a gente vem contribuir com o cidadão e com o banco, do mesmo tempo, do outro lado. Ok? Era esse, então, o papel nosso do Creditel. Se vocês quiserem ver mais um pouquinho, a gente tem, então, mais 4 spin-offs, já estamos gerando. Uma é inédita no mundo, que se chama, você vai internar no hospital e você vai saber tudo, a probabilidade que pode causar você infecção hospitalar. Entendeu? Uma inteligência artificial só disso. Infecção hospitalar é a 4ª mortandade no mundo. No Brasil, a gente não vai falar que número que é, mas dá até perto disso, tá? Essa é uma spin-off que a gente está gerando nesse momento, junto em parceria com a FINEP, espero que a FINEP venha patrocinar, tá bom? E mais umas 3 aí que a gente também está ali na Ideal, se quem quiser saber mais, ou tiver dinheiro para investir, é só falar com nós, tá? A gente é aberto a qualquer negócio. O doutor André sabe disso. Tá bom? Muito obrigado a todos, obrigado em especial ao pessoal do livro, doutor André, os companheiros dele, todo o pessoal que deu infraestrutura para nós e criou esse programa maravilhoso. Então, de parabéns. Eu acho que o presidente do banco validou o programa de vocês hoje de manhã quando ele falou, ok? Então, vocês estão de parabéns. Eu gostaria imensamente de agradecer em meu nome de toda a nossa equipe da PHD Risk. Obrigado, Joilson. Cumpriu o tempo na risca, parabéns. Passar a palavra agora para o Alessandro, fazer a apresentação sobre o Proagro Fácil. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou o Alessandro, CEO da Soft Focus, e vou falar um pouquinho sobre o Proagro Fácil, né, um projeto selecionado pelo Lift. Eu gostaria de... Bom, a gente tem falado bastante de tecnologia, termos difíceis, né? Eu vou tentar ir lá para a base e a gente tentar entender um pouquinho do nosso negócio. O agronegócio ele tem um grande impacto na economia brasileira, né? Todos concordam com isso, sim ou não? O PIB do Brasil, em 2017, teve um acréscimo de 1% em relação ao ano anterior. E como é que foi esse acréscimo em relação ao PIB do agronegócio? Cerca de 13%. Então, veja o quanto que o agronegócio é importante, foi importante, inclusive, para sustentar o PIB, o crescimento do PIB nesse ano. Em 2018, para vocês terem uma ideia do quanto que o agronegócio é importante para o PIB nacional, ele foi equivalente a 21,1% de todo o PIB. Se a gente trazer só para o setor agrícola, né, extraindo a questão agropecuária e também indústria, a gente vai estar falando de 15,5% do PIB, é totalmente responsabilidade desses caras aqui, dos agricultores. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue garantir o sucesso do empreendimento agrícola, já que dependemos do sucesso deles? O crescimento do Brasil depende do sucesso do setor agrícola. Bom, existe uma situação muito complicada. O setor agrícola ele depende também e ele sofre de alguns riscos, como riscos climáticos. Nós temos lá alguns fatores de risco, como seca, chuva excessiva, geada, ventos, pragas. Tudo isso não está na conta do produtor, ele não tem culpa disso. E muitas vezes isso pode acarretar numa quebra de safra ou numa baixa produtividade. Diferente de um sistema comercial e industrial, onde você pode estar, durante todo o ano, remodelando a sua estratégia de venda e de produção, no setor agrícola você tem as safras. Tem alguns momentos que você pode dar certo ou não. Quando as coisas dão errado, o que você faz? No setor agrícola, nós temos esse déficit, esse grande risco. E aí, a importância de você ter o seguro rural. Se não tiver o seguro rural, esse produtor que for prejudicado por algum problema climático, ele certamente pode, inclusive, sair da atividade rural, ocasionando o êxodo rural.
E isso não é o que a gente quer, a gente sabe a importância de manter o pessoal lá. Bom, o seguro rural, por conta da sua importância, acaba sendo uma política econômica do governo. A gente tem lá o subsídio do governo para poder fazer com que isso aí chegue lá na ponta. E aí que entra o Proagro, né? Quando vocês falaram, quem não conhecia, o Proagro é exatamente isso, é um programa para garantia da atividade do agronegócio. Então, o Proagro é um programa do governo e que busca garantir que o produtor seja amparado em situações onde há uma quebra da sua safra. Bom, rapidamente aqui, como é que está se comportando hoje o Proagro no Brasil? O Proagro, quem aprova as normas do Proagro é o Conselho Monetário Nacional, onde o Banco Central tem o papel de administrar todo o programa e os recursos governamentais, então é dinheiro público, por isso da importância que a gente tem de cuidar muito bem de tudo que é trabalhado a nível de Proagro. Os bancos e as cooperativas, onde a gente chama de agente Proagro, têm a responsabilidade de operacionalizar isso lá na ponta, fazer chegar esse seguro lá para o produtor e operacionalizar todo o processo. E o beneficiário é quem recebe, né? Contrata e recebe o benefício quando tem que ser acionado em caso de problemas na sua lavoura. Alguns dados desse mercado, para vocês entenderem. A gente está falando de mais de 20 instituições financeiras no Brasil que são autorizadas a operar o crédito rural. Nós temos lá um total de 41 bilhões em risco segurado nos últimos 4 anos. Ou seja, as lavouras que tiveram seguros, né? E mais de 1 milhão de de operações de crédito rural que tiveram amparo no Proagro nos últimos 4 anos. Além disso, na safra vigente, para vocês entenderem, temos lá 330 mil adesões ao Proagro só na última safra. Nem sempre que você tem adesão ao Proagro, ao seguro, você aciona ele, né? Mas, para ter uma ideia, em torno de 10% de todas as vezes que é segurado, você tem um acionamento. Isso é um número, é um volume, parece bastante, mas se você for comparar com mercados como o americano, por exemplo, hoje 92% de toda a safra americana é segurada, tem seguro rural. Aqui no Brasil, a gente não chega a 24%. Então, é um mercado que tende a crescer muito, basta a gente mudar a cultura, né, tanto do produtor quanto das instituições financeiras para isso. O que impede essa cultura de acontecer? Aqui está o grande problema que a gente identificou. As instituições financeiras, os agentes Proagro, eles têm muita dificuldade de operacionalizar isso. É muito complexo, é muita normativa, atender esses prazos regulatórios é cada vez mais difícil e fica tudo na mão da instituição financeira para regular isso. Então, a nossa solução é justamente tornar isso tudo muito mais fácil, por isso do Proagro Fácil. A gente quer transformar toda a maneira com que essas instituições operam e controlam o Proagro, tornando ela algo mais simples, mais fácil de utilizar, que o processo seja ágil e que acabe dando um bom resultado lá para o produtor na ponta. A nossa solução, conhecendo um pouquinho dela, a gente utilizou o projeto LIFT para poder justamente aprovar muito do que foi desenvolvido. Já é uma solução operacional, já está funcionando em algumas instituições. O foco dela principalmente trazer muita informação gerencial para ajudar a instituição a poder tomar boas decisões a respeito da operação do Proagro. Ela facilita muito para que as agências lá na ponta, as cooperativas e agências possam ter melhor visibilidade sobre cumprimento de prazos, o que está sendo, o que eu tenho que fazer nesse exato momento. Nós centralizamos toda a parte de documentação, então é muito tempo hoje perdido com documentação indo para lá e para cá, então na ferramenta você acelera isso. Nós automatizamos todo o processo de leitura de documentações fiscais comprobatórias, que é um grande dor do processo. Clareza para todas as entidades envolvidas, inclusive os peritos que vão a campo para fazer a comprovação das perdas, com agendamento e controle dessas informações. E o grande diferencial é os cálculos, todos automatizados para fazer a parte de julgamento, para tornar o processo mais transparente, mais justo, para que todas as instituições tenham uma forma mais homogênea de fazer esse processo. Nós estamos altamente integrados ao SICOR, que é o Sistema de Registro de Informações de Crédito. Então, a gente tem uma solução que é totalmente plug and play, qualquer instituição financeira pode utilizar a partir do dia 1º,
começa a utilizar já a solução sem se preocupar em integração com a sua solução atual. E tivemos uma quantidade de números assim bem interessantes para trazer aqui para vocês conhecerem os impactos da solução em algumas instituições. Por exemplo, algumas instituições levavam cerca de 1h30, em média, para fazer uma análise de um julgamento. Com a solução ProAgroFácil, isso cai para até 30 minutos. 8 horas por dia eram gastos para fazer toda a parte de comprovação fiscal, leitura de documentação fiscal. Com o nosso sistema, isso vai a 0, porque é automatizado. Tempo para localizar o dossiê. Muitas vezes, esses dossiês, quando vai fazer o Banco Central vai fazer uma auditoria, tem que achar um documento, até 10 minutos a gente viu cenários onde isso acontecia. Com a nossa solução, em 3 segundos você encontra qualquer documentação que faça parte do processo. Gastos que aconteciam para tramitação de documentação, como envio de SEDEX para cá e para lá, isso reduzido a 0, uma vez que toda a documentação pode ficar lá na ponta, lá na agência, e é tudo online. Além disso, o que levava de 2 dias a 50 dias para dar um resultado para o beneficiário do julgamento, o que vai ser pago, o que não vai ser pago, a gente consegue dar de 1 a 15 dias. Isso é muito mais rápido, isso faz com que o beneficiário receba rapidamente o seu recurso, ou seja, é dinheiro que ele vai aplicar novamente no agronegócio. A importância do LIFT para nós foi validação do problema pelo Bacen, então a gente teve mentorias para poder entender realmente os problemas e as dores do mercado. Claro que uma boa visibilidade junto às instituições financeiras, que ajudaram a gente a fazer pilotos e validar a solução real mesmo. Alguns insights assim, muito legais sobre as tendências, para onde que estava indo, né, as necessidades dessas instituições. E aqui eu vou mostrar algumas delas, inclusive, que já estão no nosso roadmap, estamos trabalhando prototipação e alguns, inclusive, como pilotos. Como, por exemplo, validar defensivos agrícolas que vêm nas notas fiscais, entender se o que foi utilizado pelo produtor realmente foi um defensivo adequado na tecnologia correta para aquela cultura. Índices vegetativos, avaliar via sensoriamento remoto se a lavoura foi realmente afetada por algum problema climático, evitando fraudes e tendo essa resposta em tempo real para o julgador. Assim como analisar também questões meteorológicas, né? Então, às vezes, um pedido de cobertura é por conta de uma seca, que na prática você consegue averiguar que não teve seca suficiente naquele período, naquela região, para ser acionado o ProAgro. Então, todas essas coisas a gente está colocando na ferramenta para torná-la mais inteligente, mais automatizada e facilitar todo o processo de julgamento e lá na ponta o beneficiário receber mais rápido o seu recurso, melhorando todo o processo do ProAgro e, com isso, o processo de crédito rural sendo simplificado em todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, Alessandro. Alessandro passou 1 minutinho, depois você paga o Joilson, que ele economizou 1 minuto. Ok? Passar a palavra para o Fábio. Fábio, por favor. Boa tarde a todos. Agora da apresentação. Muito bem, eu vou falar para vocês agora à tarde sobre o crédito rural inteligente. Vou apresentar inicialmente a Grint, composta por 3 pessoas que estão liderando essa iniciativa, o professor Nizam, do Instituto de Engenharia do Mackenzie, né, como diretor lá da Engenharia da Computação, o Nilson como ex-aluno do ITA e mestre também em Engenharia de Computação, e eu fazendo parte do Centro Universitário da Unimetrocamp Wiley. Pode parecer muito acadêmico, mas todos nós viemos do mercado, trabalhamos muitos anos e hoje estamos atuando na academia, e por isso o desenvolvimento da plataforma olhando para essa experiência e olhando para esse contexto acadêmico, olhando para esse enfoque, né, que a gente quer dar dentro do universo bancos. Bom, a plataforma digital é uma proposta que foi colocada para o LIFT como uma iniciativa muito parecida com o que a gente tem hoje de modelo que todos nós já conhecemos, como Uber, Airbnb, Coursera, uma plataforma que integra muitos usuários, muitos serviços, e que estão aí presentes, de um lado,
aqueles que demandam crédito e, por outro lado, aqueles que fazem oferta de crédito, então as instituições financeiras. A gente está olhando para a plataforma digital, nós estamos trabalhando com essa visão específica de atendimento a um mercado, como o Alessandro já colocou, muito importante, que é o mercado do agronegócio, um mercado gigantesco e um mercado importantíssimo para o Brasil. Então, aqui alguns números importantes relacionados às commodities e relacionados aos principais produtos que o Brasil hoje é responsável, em alguns deles, como o principal exportador. O mercado atual de crédito agrícola, de crédito rural, é um mercado fantástico. Nós estamos falando de aproximadamente 170 bilhões de reais ano, com aproximadamente 2 milhões de operações que são realizadas anualmente. É um mercado importante e um mercado demandante de crédito, com características especiais, mas principalmente focadas na regulamentação e nas regras para aqueles que estão autorizados a operar com crédito rural e cujos beneficiários são os produtores rurais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. As exigências para a contratação de crédito são exigências muito claras, indo desde a necessidade de um projeto, de uma operação, de um orçamento para essa operação, e todo um processo de validação de idoneidade do tomador de crédito, passando por validações importantes, falando sempre, ou com o foco especificamente de gestão de risco para essa operação, olhando para os aspectos de regulamentação também. Então, o ecossistema de crédito rural hoje, com muitos agentes, passa diretamente por um contexto envolvendo as instituições e suas agências físicas, né, presentes nas cidades onde vão ser oferecidos o crédito. E aqui o fator, talvez, principal e o objetivo da nossa plataforma. Olhando para o LIFT, olhando para o tema de crédito mais barato, nós vamos estar trabalhando com a plataforma, atendendo exatamente aquilo que já está regulamentado. Primeiro, a plataforma não vai fazer, não tem custo, vamos dizer assim, para esses operadores. A plataforma hoje vai trabalhar exatamente dentro do que está regulamentado pelo Bacen. E talvez a maior importância hoje é a gente trazer, para um primeiro momento, algo que a gente tem escutado bastante sobre agricultura de precisão, zootecnia de precisão. A gente está olhando para a indústria 4.0, agora a gente está olhando para a agricultura 4.0. Então, quando a gente está falando sobre o aspecto de precisão, nós estamos falando exatamente nesse momento sobre o crédito de precisão. Então, o crédito preciso, o crédito na hora certa, para a pessoa certa que usa aquele nível de tecnologia e precisa daquele crédito naquela janela, para aquele plantio, naquela região, para aquele tipo de solo e para aquela semente necessária para aquela região. Portanto, a plataforma ela vem trazer inúmeros benefícios para muitos agentes, para o produtor, benefícios para as instituições financeiras, para o próprio regulador e para o TCU. A gente está entendendo que muitas das tecnologias que, inclusive, hoje já foram demonstradas aqui, como utilização de chatbots para uma interação, usando os aspectos de inteligência artificial, usando os aspectos de computação cognitiva, usando aí tecnologias como de blockchain, mas principalmente olhando para a plataforma, que está sendo dividida em 3 módulos. A primeira de formalização dessa proposta para poder trazer a digitalização dos documentos, a guarda segura dos documentos, olhando para a tecnologia de blockchain e os fundamentos da área de segurança, garantindo integridade, confiabilidade, confidencialidade, disponibilidade dessas informações, a gente utilizar de outras tecnologias hoje disponíveis para essa integração, olhando para esses mecanismos que vão oferecer a condição de fazer um gerenciamento de todo o processo de contabilização dessa operação no módulo 2 e no módulo 3 toda a parte de monitoramento das culturas, como o Alessandro já colocou também. Então, para isso, contamos com os parceiros. Hoje pela manhã já vislumbramos a importância da gente contar com esses parceiros tecnológicos para poder realizar essas parcerias.
Hoje, todos eles estão aqui presentes para tirar dúvidas, né, que porventura possam aparecer. Inclusive, o nosso aplicativo vai rodar em cima de uma modelagem de negócio, onde a gente vai oferecer uma proposta de valor para as instituições, olhando para a gestão de risco, vai trazer o crédito mais fácil para o produtor e, sob o aspecto do Bacen, as questões de governança e compliance. Então, a tecnologia foi desenvolvida, o protótipo apresenta características importantes, como autenticação e biometria, utilizando tecnologias que são integradas para controle através de voz, através de reconhecimento facial, através de identificação do dispositivo móvel e do próprio cadastro que o produtor realiza na plataforma. Essas informações são importantes para que possa acontecer a solicitação de crédito, e essa solicitação pode acontecer através de vários tipos de financiamento que estão disponíveis hoje para a área do setor agrícola. No nosso caso, trabalhamos com o protótipo, com o custeio, em que foi possível trabalhar com muitas informações e integrações com essas parcerias que foram disponibilizadas as APIs para esses processos, e dessa forma a gente poder trabalhar com um mecanismo de oferta de crédito também específico para aquela capacidade tecnológica que o produtor está ali oferecendo na plataforma. E dessa forma, os parâmetros que as instituições colocarem vão ser as mesmas oferecidas para esses produtores. É mais ou menos o modelo que nós temos hoje também para a escolha de companhia aérea ou para a escolha de hotéis. É como se a gente tivesse a chance de poder fazer a escolha das melhores ofertas para aquele momento. O processo de formalização passa por um processo de automação que vai garantir essa digitalização, arquivamento, armazenamento, e para um futuro processo de fiscalização e auditoria estarem disponíveis também pelo órgão regulador. Sendo assim, a gente traz a validação para um contexto de apresentação ao banco, né, à instituição financeira, e assim a gente permitir que todo o perfil do usuário também esteja ali sendo apresentado, como o trabalho das garantias e as informações específicas sobre aquela contratação. Como resultado, também é possível a gente observar as consultas, as restrições, que também fazem parte desse processo de liberação de crédito, para saber se existem áreas embargadas, se existe utilização de trabalho escravo ou trabalho infantil. Então, as consultas também são feitas de forma automática, de maneira que a gente traz maior segurança, maior confiabilidade para o sistema e uma maior tranquilidade com relação ao processo, né? Porque a gente está fazendo aí uma agilização disso, né? Permitindo que as atividades de quem está lá na retaguarda também sejam aí sustentadas por processos no front-end de uma maneira mais ágil. Então, era isso que a gente tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Vamos agora a algumas perguntas. Temos ainda 5 minutinhos, 10. Podemos fazer 3 perguntas? Tá legal. Vamos começar aqui, então, pelo Joilson. Você está com o microfone aí, não? Joilson, a análise de crédito baseada em inteligência artificial, ela pode substituir os analistas de crédito? Ou um complementa o outro? Olha, sim. Quando a gente desenhou esse sistema no início, e não. No início a gente desenhou, por exemplo, para pequenos... Nós começamos no mercado atendendo associações comerciais, empreendedores pequenos, que não tinham condições de ter um analista. Daí você usava esse sistema web, colocava no teu celular, nós temos um aplicativo de celular, e você tinha um resultado, você não precisava ter, então, o teu analista de crédito na empresa, pequena empresa. Mas a gente descobriu que, após conquistarmos 11 associações comerciais e crescer, nós tivemos um baque do SPC Brasil que cortou nós, porque eles descobriram que a gente ia começar a substituir eles. Nas grandes corporações, como que a gente está fazendo, e ontem nós tivemos, por exemplo, no Banco BRB, nós não tem como, não vai automatizar. Você vai ter sempre um checagem do indivíduo, entendeu? Você tem um conjunto de autoaprendizado, de aprendizado aqui, mas passa primeiro pela equipe, que nem no Bradesco, passa para todas as instâncias para validar aquilo, entendeu? Que está ok. Uma série de testes estatísticos é feito antes de você colocar isso no ar.
né? E toda vez que você faz todo um novo aprendizado, uma nova coisa, tem que passar todo pela equipe técnica, mas vai automatizar bastante, sim, entendeu? Obviamente, o sistema é para isso mesmo, para você dinamizar e dar crédito pré-aprovado, por exemplo, para você já automatizar essa parte, criar limites e uma série de sucessivos, desde que você aprove a metodologia. O que está em jogo agora não é mais o crédito, do nível do crédito, mas a metodologia que vai gerar isso. E isso vai continuar precisando desses cientistas, ou data cientistas, ou pessoal técnico da área de estatística, de economia e econometria. Tá? Então, substitui o analista no final, mas você troca com outros profissionais de nível mais qualificado. Ok, muito obrigado. Alguém no auditório quer participar? Bem, vamos a uma pergunta, então, agora para o Alessandro. O Proagro Fácil ele é um projeto que visa reduzir o custo de observância do Proagro, né, cujas normas são aprovadas pelo CMNE. Cite como a empresa aplica tecnologia emergente para atingir esse objetivo e como o Banco Central poderia auxiliar nesse processo. Perfeito. O Proagro Fácil ele tem 2 pilares assim, de tecnologias que ajudam a reduzir o tempo em relação ao processo de avaliação, de análise do julgamento, porque ele automatiza uma série de processos que o analista tinha que fazer manualmente. Então, ele reduz esse tempo. Ao reduzir o tempo, você consegue entregar mais rápido lá na ponta para o beneficiário uma resposta e uma resposta mais efetiva. A partir disso, você consegue garantir que o beneficiário possa já fazer o uso do recurso que ele está pleiteando. Então, no momento de frustração, ele está aguardando aquele dinheiro para poder dar o próximo passo. Então, o primeiro pilar é esse, é ser mais rápido na observação de todas as normativas. O segundo pilar, a gente utiliza tecnologias que vão ajudar a reduzir os índices de fraude do processo. Porque nós estamos falando aqui de dinheiro público, recurso público que é injetado na economia para desenvolver o agronegócio. Mas é muito importante observar que não haja fraude nesse processo de acionamento, né, que realmente tenha ocorrido uma frustração naquela lavoura. Então, as tecnologias de sensoriamento remoto, análise climática, de eventos climáticos naquele período, naquela região onde se dá a operação, é essencial para que você possa combater possíveis fraudes, reduzindo custos e, por conta disso, tornando o próprio seguro mais barato, porque trabalha com um processo de mutualidade, né? Então, se tem menos acionamentos, você consegue tornar o próprio seguro mais barato para todo o Brasil. Perfeito. Muito obrigado. Uma última pergunta para o Alessandro, para o Fábio. Fábio, o seu projeto ele faz uso de diversas integrações, tanto com bancos como com entes públicos, o Banco Central, inclusive. Quais as dificuldades relacionadas a essas integrações e de que forma APIs abertas, Open Banking, podem auxiliar no seu projeto? Bom, como foi colocado hoje pela manhã, essas tecnologias de Open Banking são muito importantes e estão sendo muito bem utilizadas, e hoje as APIs, em função também desse histórico e de toda os desenvolvimentos e das aplicações, hoje isso já está bem facilitado. A gente já consegue trabalhar bem com essas integrações, e essa é uma plataforma que busca exatamente esse contexto de poder fazer uma agregação de soluções com diferentes parceiros que já atendem a diferentes serviços e atendem a diferentes objetivos, que juntos podem proporcionar excelentes resultados. O fato de você ter uma plataforma onde as instituições financeiras não vão precisar ter agência física para oferecer crédito, e, por outro lado, o demandante do crédito, o produtor, vai poder ter a solicitação desse crédito sendo feito em casa, sem necessidade de deslocamento, por exemplo, é um fator determinante para o sucesso dessas parcerias. Porque, a partir da formalização, é que nós temos todo um processo de digitalização desses documentos que estão sendo oferecidos a partir dos processos de autenticação e de uso das tecnologias como blockchain, para poder garantir a autenticidade do
tomador, né, de crédito, do produtor rural, dos documentos que estão sendo ali passando pelos cartórios, pelas autenticações, os reconhecimentos necessários, enfim, a garantia no processo da plataforma de toda a necessidade de atendimento aos aspectos regulatórios para essa formalização do crédito, e, posteriormente, com o monitoramento da cultura, em que a gente pode, através do sensoriamento remoto, através do imageamento, através da identificação ali de aspectos relacionados, então, aos aspectos de predição, então, usando inteligência artificial, machine learning, para saber se a gente está aí com uma previsão de produtividade próxima daquela que foi formalizada, que foi contratada. A gente sabe que o país é um país gigantesco, né, com diferentes apresentações em termos de relevo, de clima, de diversidades, e a gente entende que uma plataforma em que vai poder contar com essas parcerias que vão estar trabalhando com esses sensores, então trabalhando com as tecnologias de IoT, trabalhando com os mecanismos de comunicação, essas integrações é que vão proporcionar essa facilidade e o uso da plataforma para atendimento a esses requisitos legais e poder claramente garantir a gestão de risco e atender essa proposta de valor que a plataforma está oferecendo. Bem, muito obrigado. Bem, estamos acabando, o nosso tempo já está acabando, né? Alguém quer um comentário? Sim, Joilson, por favor. Um outro uso da plataforma, quando a gente escreveu para esse crédito ideal era para o Banco Central, é para o Banco Central usar os bases do Banco Central de todos os... Não são só serviços. ...para o sistema financeiro e criar um índice de risco por instituição, para verificar o risco daquela instituição perante o banco, entendeu? Para ajudar um mecanismo de ajudar o próprio Banco Central a fazer melhor essa política e comparar com a metodologia que eles têm hoje, né? Para a gente verificar o quanto que a gente aprimoraria ou não. Essa é uma dessas colocações que a gente fez, inclusive, no projeto. Aproveitar que a gente tem um minutinho aqui. Em relação à questão de como que o Banco Central pode, de fato, estar ajudando, né, as startups que têm ideias, fintechs e tudo mais. No nosso caso, especificamente, por exemplo, nós sentimos bastante dificuldade do acesso a instituições financeiras, ao acesso ao Banco Central, no que tange você validar algumas normativas, validar alguns entendimentos que possam ter dupla interpretação, algumas instituições interpretam de um jeito, outras interpretam de outro, mesmo sendo uma normativa. Então, muitas vezes, a gente ter a possibilidade de sentar na mesa junto com o Banco Central para poder dialogar e chegar num consenso, isso é fundamental para uma startup que quer validar o seu piloto, validar a sua prova de conceito, né? Acho que essa aproximação demonstrada muito bem pelo LIFT é algo fundamental, que deve continuar acontecendo. Acho que isso valida, né, o processo, o programa é um sucesso por conta disso, e acreditamos que o Banco Central deve continuar fazendo esse tipo de aproximação junto às startups. Isso é fundamental para dar certo a essas inovações no mercado. Muito obrigado, Alessandro. Para finalizar, como você bem disse, né, o LIFT realmente, de fato, demonstrado que foi um sucesso. A apresentação de agora, na forma de agilizar, de facilitar e de customizar o acesso ao crédito, né, com potencial reflexo numa maior concorrência, numa redução de custo, né, tudo alinhado com a agenda BC+, mais especificamente com aqueles dois pilares, o crédito mais barato, o sistema financeiro mais eficiente. Então, tudo indica que o LIFT 2 vai ser um sucesso também. Agradeço aos três pela apresentação. Muito obrigado.